No dia 31 de outubro, nós iremos comemorar 508 anos da Reforma Protestante, o maior marco na história da Igreja e na história da humanidade. O momento em que a Igreja volta novamente para as Escrituras, da onde ela nunca deveria ter saído. É por esse motivo que nós vamos, a partir deste vídeo de hoje, explicar os 5 solas. Serão 5 vídeos, cada vídeo, claro que em pouco espaço de tempo, explicando os 5 solas da Reforma Protestante. Vamos ao sola de número 1, sola Escritura. Sola Escritura, queridos, significa que toda a autoridade ela não é intrínseca, mas ela é derivada à Igreja de Cristo. Ou seja, o magistério, o clero, o ministério pastoral, ele não tem autoridade senão derivado a ele pela palavra. A igreja só terá uma autoridade que será entregue a ela mediante a palavra de Deus. Quando os reformadores deram o brado da reforma, do sola Escritura, era como se eles estivessem dizendo que a Bíblia é única e suficiente em autoridade. Nós não servimos a homens, mas nós servimos a Deus. E é melhor obedecer a Deus do que aos homens, diz a própria Escritura. Em alguns casos, a reforma é considerada uma reforma hermenêutica. Quando Lutero trouxe a reforma protestante, ele traduziu as Escrituras do latim para o alemão, que era sua língua natal, sua língua nativa. E quando Lutero traduziu as Escrituras para a língua do seu povo, ele estava dando ao povo o livre exame e não a livre interpretação. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia e não com o magistério. A Bíblia se interpreta com ela mesma. Esta é uma lei importantíssima na interpretação das Escrituras, a lei da hermenêutica. Você interpreta o texto com o próprio texto, Escritura interpretando a própria Escritura. De tal maneira, queridos, que até o magistério está subordinado à autoridade do texto e não vice-versa. Foi do reformador alemão a seguinte frase: a Bíblia é o livro mais claro e mais seguro, e devemos depender dela sozinha como regra de fé. Jamais confunda sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras, com nuda Escritura, ou seja, a Bíblia ela tem uma interpretação própria dela mesma. Você não deve impor a sua interpretação às Escrituras ou interpretá-la baseado naquilo que você acha ou naquilo que você pensa de forma isolada do seu contexto histórico e cultural, contexto imediato e contexto remoto do texto. A patrística, ou seja, os pais da igreja, nunca foram contra o sola Escritura. Aliás, eles eram mestres da Escritura, ou seja, tiveram que se subordinar suas ideias, subordinar a si mesmo à Bíblia, às Escrituras. Foi de Agostinho de Hipona a seguinte frase: se alguém não acredita nas Escrituras, não poderá entender nem a Deus e nem a si mesmo. Também João Crisóstomo: tudo o que é necessário para a salvação está nas Escrituras. Nelas, o ignorante pode encontrar o que precisa para saber, assim como o mais sábio. Homilia 13 sobre as homilias de João. Portanto, queridos, sola Escritura é mais do que uma frase, é mais do que um conceito teológico reformado. Sola Escritura é um fato, é uma verdade. A Bíblia, ela tem toda a autoridade e ela é toda suficiente. Quer aprender mais sobre a Reforma Protestante, o que foi a Reforma e quais são os 5 solas de forma muito mais aprofundada? Diga Reforma aqui nos comentários e receba ainda hoje o acesso a mais de 20 horas de aulas sobre a Reforma Protestante. Deus abençoe você.